Nesse momento agora, nós vamos ler a palavra de Deus, lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Antes de ler o texto, eu quero aqui enviar o meu abraço a toda a minha família. No dia de hoje faleceu um tio meu, muito querido, meu tio Orlando, que foi presbítero da Igreja Presbiteriana Ebenezer, lá em Três Marias, foi chamado para a glória no dia de hoje. É um dia de luto para a minha família. Eu quero mandar um abraço para minha tia Ebes, para os meus primos, para todos os familiares e desejar o consolo do Espírito Santo a todos nesse dia de luto e de angústia. Vamos ler a palavra de Deus agora, dando sequência à nossa exposição, lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, dá toda a glória ao teu nome. Ó Pai, exalta Jesus Cristo. Senhor Jesus, mostra-te a nós como grande mediador. Santo Espírito de Deus, exalta Cristo nessa pregação e enche o nosso coração da tua presença. Oramos a ti, ó Pai, na mediação do Filho, no poder do Espírito, clamando que nos fales a alma, que nos enchas de esperança e que nos moldes a tua verdade nesses dias de desespero, angústia e dor. Nós oramos clamando a tua bênção, a tua graça e a tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Santos irmãos e irmãs, nós continuamos com a exposição de 1 João. E se você esteve conosco nas últimas semanas, você há de se lembrar que a primeira carta de João é uma carta na qual o apóstolo João nos ensina 3 provas da verdadeira vida cristã. A primeira delas é a prova da fé em Cristo Jesus, a prova doutrinária. Os falsos mestres daquela região onde João pregava vinham dizendo, queridos amigos e irmãos, que não se podia servir a Deus se você, de fato, acreditasse que Jesus Cristo veio em carne. Eles diziam, guiados pela filosofia grega, eles diziam, amados amigos e irmãos, que você deveria, de fato, crer que Jesus Cristo foi só um espírito, não crer que ele veio em carne. Porque para eles, o que era imaterial era bom e o que era material era ruim. Mas, amados amigos e irmãos, João vem revelando, dizendo que para que sejamos salvos, é necessário, amados amigos e irmãos, que creiamos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne, porque nós pecamos no nosso espírito e na nossa carne, e ele tinha que pagar em carne a nossa dívida. Então, a primeira prova da verdadeira vida cristã é a prova doutrinária. A segunda prova, amados irmãos e irmãs, da verdadeira vida cristã, o segundo teste para saber se você era cristão, era a prova da vida santa. Porque esses falsos mestres diziam que, já que só o que é espiritual é bom e o que é matéria é ruim, então, querido amigo e irmão, você só precisa cultivar o seu espírito e na sua carne você pode pecar e fazer o que você quiser. Mas, em terceiro lugar, meus amados amigos e irmãos, a palavra de Deus nos ensina que a terceira prova da verdadeira vida cristã, que mostra se você é um cristão de fato, é a prova do amor fraternal. E hoje, nossa mensagem nessa noite vai se fundamentar neste tema, a prova do amor fraternal. Aqui João começa a falar pela primeira vez desta prova nessa preciosa carta. E ao nos apresentar a prova do amor fraternal, o apóstolo João nos diz, amados irmãos, que para pregar é necessário amar. Em primeiro lugar, ele vem nos ensinar que para pregar é necessário amar. Ele diz aos seus discípulos no versículo 7, amados. Querido, João, quando jovem, era um dos filhos do trovão.
Era um homem intempestivo, com um temperamento irado. Mas depois de caminhar décadas com Jesus, ele foi moldado. E os historiadores contam que no final da sua vida, já velhinho, já próximo dos seus 90 anos, o apóstolo João andava na cidade de Éfeso, carregado numa cadeira, porque já não caminhava mais. E quando as pessoas o saudavam, Pastor João, ele dizia filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ele começa, amados irmãos, quando vai ensinar que o povo de Deus deve amar, ele diz, amados, revelando, amados irmãos, que para pregar a palavra de Deus é necessário amar. Para pregar sobre amor, você precisa amar antes de pregar. Ah, querido, Paulo fala muito bem sobre isso. Ele diz que, ainda que ele tivesse o dom de profetizar, mas não tivesse amado o amigo e irmão, amor, ele nada seria. Isso está lá em 1 Coríntios 13:2. Então, ainda que alguém pregue muito bem, se essa pessoa não prega com amor, a sua pregação não vale nada, diz a palavra de Deus. Que notícia impactante. O grande pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, era professor num seminário teológico em Londres, a escola de pastores que ele mesmo criou. E ele nos disse, amados amigos e irmãos, que era extremamente necessário para todo aquele que desejasse pregar, antes de tudo, amar as pessoas para as quais ele pregava. Ele dizia aos seus alunos, se você não ama as pessoas para as quais você prega, então, por favor, não pregue para elas. A prova do amor fraternal vem nos dizer, irmãos, que antes de pregar é necessário amar. Deus nos deu a bênção de sermos pregadores do Evangelho. E todo aquele que teve a responsabilidade de ter um rebanho confiado à sua liderança, não importa onde esse rebanho esteja, não importa se ele esteja longe ou perto da sua casa, mas todo aquele a quem Deus confiou um grupo de cristãos para pregar a palavra e abençoar, tem que agradecer a Deus por esse privilégio, porque nós não merecíamos nem nos chamar cristãos, mas além disso o Senhor nos dá a bênção de sermos seus cooperadores, de sermos pregadores do Evangelho, de sermos instrumentos para a transformação de vidas, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Então, a prova do amor fraternal nos ensina, em primeiro lugar, que para pregar é necessário amar. Mas, em segundo lugar, amados irmãos, o texto da palavra nos apresenta que a prova do amor fraternal nos ensina o valor do antigo mandamento. A prova do amor fraternal nos ensina o valor do antigo mandamento. O texto da palavra nos diz ainda no versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo João, como pastor desta igreja preciosa, diz a eles que não está escrevendo acerca de um novo mandamento, senão que ele apresenta a eles um mandamento antigo, que eles já tinham desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que eles ouviram. O que João quer dizer com isso? Antes mesmo da vinda do Senhor Jesus, os discípulos já sabiam deste mandamento antigo, que é amar o próximo como a si mesmo. Se você abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, em Levítico 19:18, o versículo terminará dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus, amados irmãos, ilustra esse tipo de amor no Sermão do Monte, quando ele diz o seguinte, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também com eles. Querido amigo irmão, essa é a chamada regra de ouro. Esse é um mandamento antigo. Então, se você quer ser bem tratado, trate bem as pessoas. Se você quer que alguém te ajude no momento em que você estiver necessitado, ajude as pessoas necessitadas diante de você. Se você quer que as pessoas que estão ao seu redor respeitem seu cônjuge, então respeite o cônjuge das pessoas que estão próximas a você. Essa é a regra de ouro e esse é o mandamento antigo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo nos ensina o valor deste antigo mandamento. O cristão, no mínimo, tem que amar o seu próximo como a si mesmo, porque esse é o antigo mandamento. Mas o apóstolo continua na exposição do texto, meus queridos irmãos e irmãs.
E ele, ao nos revelar a prova do amor fraternal, ele nos ensina a primazia do novo mandamento. O amor fraternal nos ensina a primazia do novo mandamento. O versículo de número 8 diz assim: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João diz que todavia vos escrevo novo mandamento. E ele diz que esse mandamento é verdadeiro em Jesus. E que aquilo que é verdadeiro em Jesus é verdadeiro em nós. E ele diz, amados amigos e irmãos, que, de fato, todo aquele que tem esse novo mandamento presente na sua vida é alguém em cuja vida as trevas já se dissiparam. É alguém que não vive mais na escravidão do pecado. É alguém que não vive mais na escuridão longe de Deus. Mas ele diz, é alguém que é iluminado pelo Senhor. A verdadeira luz de Cristo Jesus já brilha nessa vida. E o Senhor Jesus disse isso: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas talvez você esteja se perguntando aí na sua casa, reverendo, qual a diferença do antigo para o novo mandamento? Já que João aqui nos ensina, amados irmãos, que o mandamento novo tem a primazia. Ele está se lembrando daquilo que ele pregou no seu próprio evangelho, no capítulo 13, versículos 34 e 35. As palavras de Jesus naquele evangelho dizem o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecereis aqueles que são meus discípulos, em vos amardes uns aos outros. A grande diferença do antigo para o novo mandamento é o fato de que o novo mandamento vem da boca do Senhor Jesus. Novo mandamento vos dou. Mas a grande diferença é que no antigo mandamento você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Mas agora no novo mandamento Jesus diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como Cristo nos amou, meus irmãos? Ora, Cristo nos amou dando sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. A Bíblia diz em João 3,16, o quanto Deus nos amou, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que João está dizendo aqui, amados irmãos, que nós temos que amar os nossos irmãos, não só como no mandamento antigo, e que os amávamos como a nós mesmos. Agora nós temos que considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos e devemos estar dispostos, se necessário for, a dar a nossa vida pelos nossos irmãos, meus queridos irmãos e irmãs. A vara aumentou. Jesus colocou agora no novo mandamento um amor de um nível sacrificial. E agora, entendendo então este novo mandamento, você lê o versículo comigo. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele. Ou seja, Cristo deu sua vida na cruz e se entregou por nós. E em vós, nós também estamos dispostos a dar a nossa vida pelos irmãos, se necessário for. E isso demonstra que as trevas já se dissiparam na nossa vida e que a luz de Jesus brilhou em nós e que nós não estamos nas trevas, mas agora nós vivemos debaixo da bênção de Deus e temos o conhecimento da luz de Deus e somos um povo cheio do Espírito Santo que vive para a glória e para a honra do nome de Jesus. O Senhor ilustra esse princípio muito bem, irmãos, lá em Lucas capítulo 10, naquele dia em que o religioso quis perguntar-lhe sobre a prova de amor e respondeu corretamente ao Senhor Jesus, mas ele pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus conta a história de que certo homem, amados irmãos, descia de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado e quase morto à beira do caminho. E passou um sacerdote voltando do culto em Jerusalém e nem olhou para ele, para suas chagas, para suas feridas. Passou também um levita, que era o diácono, aquele que dirigiu o louvor, e nem olhou para aquele homem miserável. Passou um samaritano, que era considerado um mundano, um infiel, alguém que não tinha compromisso com Deus. Olhou para aquele homem sofrido e pensou as suas feridas, diz o texto, aliviou a sua dor, colocou o óleo, colocou o vinho, colocou aquele homem sobre o seu animal, o levou para a hospedaria mais próxima, cuidou dele, e quando de lá teve que se retirar, deixou 2 denários e disse ao hospedeiro: cuida desse homem.
E se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu te pago o resto. Jesus pergunta para o homem, quem foi o próximo? E o homem diz, aquele que fez bem a ele. Jesus diz, vai tu e faz o mesmo. Meu querido amigo e irmão, nós temos disposição de sacrificar o nosso tempo, sacrificar a nossa vida, sacrificar os nossos desejos para abençoar os nossos irmãos? Alguma vez na sua vida, algum irmão seu estava sofrendo, angustiado, deprimido, e você pegou o telefone, ligou para ele e orou por ele? Ou você separou um tempo para ir para um café, para uma padaria e conversar com aquele irmão e ouvir a sua dor e a sua angústia e ministrar a palavra de Deus como bálsamo ao seu coração para trazer-lhe cura? Você sabe de algum irmão ou irmã que porventura esteja passando necessidade, esteja com fome, esteja vivendo num momento de grande dificuldade e você finge que ele não existe? Você acha que o amor de Deus mora em você se isso está acontecendo? Você sabe de alguém que é seu irmão e gelou na fé, se afastou de Deus e você nem sequer conversou uma vez com ele? Será que o amor de Deus, meu irmão, habita no seu coração? Nessa noite a palavra do Senhor vem nos desafiar, nos mostrando que a prova do amor fraternal nos revela a primazia do novo mandamento. Jesus aumentou a vara para nós. Se nós temos Jesus no coração, nós temos que estar dispostos a sacrificar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa autoprimazia, para abençoarmos a vida dos nossos irmãos e fazermos toda a diferença em sua vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus. E aí, você tem passado na prova do amor fraternal? A prova do amor fraternal nos revela, em primeiro lugar, que para pregar é necessário amar. Também nos revela, em segundo lugar, que a prova do amor fraternal nos ensina o valor do antigo mandamento. Mas, em terceiro lugar, o amor fraternal nos ensina a primazia do novo mandamento. Aplique muito bem isso à sua vida. Sabe por quê? Porque vai ter pessoas que vão ouvir o meu sermão e vão dizer assim, tá vendo? Ninguém me ama na igreja. Tá vendo? Ninguém liga para mim. Tá vendo? Eu quis chamar atenção e ninguém prestou atenção em mim. A Bíblia não manda você atuar assim. Se você está ouvindo essa mensagem, é você que tem que amar. É você que tem que sair de si mesmo. Você tem que parar com esse pensamento de vitimização. É justamente isso que Jesus está dizendo. Você tem que parar de olhar só para o seu próprio umbigo e tem que se dispor a ser uma bênção na igreja de Cristo Jesus e pensar em abençoar os outros, crescer espiritualmente e ser uma bênção no meio do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê um coração amoroso em nome de Cristo Jesus. Mas será que nós temos passado na prova do amor fraternal? Em quarto lugar, o texto da palavra de Deus, amados irmãos, nos ensina que a prova do amor fraternal revela quem não conhece ao Senhor. A prova do amor fraternal revela quem não conhece ao Senhor. O versículo de número 9 diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Querido amigo e irmão, João está dizendo que se alguém diz que está na luz, que foi iluminado por Deus, como diziam os falsos mestres da antiguidade, eles diziam, nós temos um conhecimento superior, nós somos os únicos iluminados. Então, João está dizendo, se alguém diz estar na luz e odeia seu irmão, é mentiroso. Até agora está nas trevas. Mas, querido amigo e irmão, ele está dizendo mais do que isso. Porque odiar para João não é só odiar a ponto de querer esganar ou enforcar aquele que se levanta contra você. Odiar para ele tem um conceito mais amplo. É não demonstrar o amor na prática. Então, meu querido amigo e irmão, se você diz, não, eu sou iluminado, eu sou um abençoado, mas eu estou na luz, mas você não se preocupa com seus irmãos, não ora pelos seus irmãos, não abençoa os seus irmãos, não quer saber como está o povo de Deus, meu irmão, a Bíblia diz que você não está na luz, você está nas trevas. E João é mais contundente e enfático no versículo de número 11. No versículo 11 ele diz assim, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Aquele que odeia o seu irmão, se você odeia alguém, se arrependa hoje em nome de Jesus.
E se você não tem demonstrado amor na prática para a igreja de Jesus, também se arrependa. Se você sabe de irmãos que estão passando necessidade e o seu coração está fechado para com eles, se arrependa, meu irmão. Porque o texto da palavra de Deus é claro, ele diz, aquele, porém, que odeia o seu irmão, ou seja, não ama na prática, essa pessoa está nas trevas. Ela não conhece Jesus. Ela anda nas trevas, diz o texto bíblico. Ela não sabe para onde vai. Ela está totalmente perdida, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, nós temos que fazer uma sincera avaliação do nosso coração. Por quê, meus amados irmãos? Nós moramos numa cidade onde o caos está sempre diante de nós. Quando andamos até nas imediações de nossa própria igreja, nós vemos inúmeras pessoas na rua, com fome, pedindo dinheiro. Muitas delas pedem dinheiro para consumir droga. E outro dia eu recebi uma visita de um amigo em São Paulo, que não morava aqui na nossa cidade. E ele viu muitas dessas pessoas na rua e ele queria parar e conversar com cada um deles, como se ele fosse resolver o problema de todos. Mas por ver tantas pessoas com tanta necessidade, de repente o seu coração vai se endurecendo. Você para no semáforo e você diz, alguém toca na sua janela, e se eu abrir a janela e ele colocar um revólver na minha cabeça e me assaltar? E você tem que tomar cuidado mesmo, porque a Bíblia diz que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Mas isso não nos isenta de ajudar os necessitados. E de ajudar principalmente os nossos irmãos do corpo de Cristo que estão sofrendo. Ou seja, com escassez financeira ou de alimentos, ou até aqueles que estão sofrendo com problemas emocionais. Nós devemos pastoreá-los, nós devemos orar por eles, nós devemos nos colocar à disposição. Que Deus quebrante o nosso coração, irmãos. Nós não vamos dar dinheiro a todos os que estão na esquina, porque eles vão usar o dinheiro para fumar droga. Mas se alguém, em algum lugar em que você estiver caminhando, pedir comida para você, dê comida a essa pessoa. A Bíblia diz que aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus também nos ajude a ajudar sistematicamente. A nossa igreja sempre tem uma parceria com a AEB, Associação Evangélica Beneficente. Temos lá o nosso capelão, o diácono João Galo. Temos o Jonathan, que trabalhou lá o ano passado. Também, amados irmãos, em nossa igreja hospeda, graças a Deus, o projeto Raízes, com o apoio da nossa querida irmã Renata, atendendo crianças todos os dias. A nossa SAF faz um trabalho de oficinas maravilhoso, abençoando a vida de mulheres que não são da igreja, meus queridos irmãos e irmãs. Mas também, amados irmãos, nós temos que cuidar dos necessitados, visitas a lares, que você se disponha para ser uma bênção e demonstre o amor na prática. Porque se você não tem amor fraternal, você não conhece Jesus, você está nas trevas, você está totalmente perdido. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Mas o texto da palavra de Deus, irmãos, nos diz, em último lugar, nos apresentando a prova do amor fraternal. Ele nos diz que a prova do amor fraternal nos ensina quem conhece a Jesus. A prova do amor fraternal nos ensina quem conhece a Jesus. Diz aí o versículo de número 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz. Então, se você ama o seu irmão da fé, se você ama o seu irmão dentro de casa, se você ama o seu irmão da igreja, aquele pelo qual Cristo morreu, aquele que congrega com você, aquele que é verdadeiramente seu irmão. A Bíblia diz que se você ama o seu irmão, você permanece na luz, você habita diante da luz. A luz do mundo é Jesus, você tem o conhecimento de Jesus e o conhecimento de Deus. Deus é amor, Deus amou o seu povo a ponto de mandar seu filho morrer numa cruz para pagar os pecados dos seus eleitos. Então, se nós amamos de verdade, irmãos, nós permanecemos na luz. Mas João diz mais, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço nenhum. O que João quer dizer com isso? Que se você ama o seu irmão, você dá fruto. E aí, então, você não será motivo de escândalo para ninguém. Essa palavra usada para tropeço no grego é a palavra skandalon, de onde vem a nossa palavra escândalo em português. O texto da palavra do Senhor está nos dizendo que se você demonstra o amor na prática, você não vai escandalizar ninguém. Você vai mostrar que Jesus, de fato, é o Senhor da sua vida.
Irmãos, uma vez eu ouvi uma crítica muito triste. Graças a Deus, a Unida está envolvida em projetos sociais e nós podemos abençoar muito mais. Mas uma vez eu ouvi uma crítica dizendo que os protestantes pregam muito bem, eles anunciam o evangelho, eles conhecem teologia, mas muitas vezes eles não se preocupam dos necessitados, dos que sofrem e não demonstram o amor na prática. E o apóstolo Paulo diz que se nós conhecemos todos os mistérios, toda a teologia, toda a ciência, se nós temos o dom de profetizar, se nós somos os mais intelectuais, se nós não temos amor, nós não somos nada. Não vale de nada ser o melhor teólogo se o amor de Jesus não transborda no seu coração. Isso não é palavra minha, é mensagem das Escrituras. Eu quero convidar você a fazer uma sincera análise do seu coração. A prova do amor fraternal nos diz que para pregar é necessário amar. A prova do amor fraternal nos ensina que o antigo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, é valoroso. A prova do amor fraternal nos ensina a primazia do novo mandamento. Nós devemos estar dispostos, se necessário for, a sacrificar a nossa própria vida, a nossa inteligência, os nossos recursos, os nossos bens, o nosso tempo, para abençoar os nossos irmãos. A prova do amor fraternal nos ensina quem não conhece a Jesus. Quem não ama o seu irmão está nas trevas, não está na luz, está totalmente perdido. Mas o texto diz, amados irmãos, que a prova do amor fraternal nos revela, em último lugar, quem conhece a Jesus. Porque aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem tido a oportunidade de demonstrar o amor fraternal na prática? Esse ano você já ajudou alguém? Esse ano você já deu alguma oferta para algum missionário? Esse ano você pegou o telefone, ligou para alguém e fez uma oração por ele? É claro que agora nós não podemos visitar ninguém pelo Covid, mas quando acabar essa praga, você vai visitar algum irmão na igreja? Você vai ligar para alguém e vai dizer, estou sentindo falta de você? Você vai se dar o trabalho de dizer a seus amigos o quanto eles precisam de Jesus? Que eles têm que se arrepender dos seus pecados e que se eles não crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles serão condenados no tribunal de Deus. Você tem o evangelho que pode libertar os seus amigos da escravidão do pecado, mas por temor ao homem, na linguagem juvenil de hoje, para ficar bem na fita, você não fala de Jesus. O Senhor disse que todo aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele vai se envergonhar deste diante do Pai que está nos céus. Se você ama os seus amigos, se você ama os seus familiares, você vai dizer para eles que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Se você ama os que estão ao seu redor, você vai abrir a boca e anunciar que Deus amou o pecador, que mandou seu filho morrer numa cruz, e que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, crê nele como único mediador entre Deus e os homens, será salvo. Ainda que as pessoas se levantem contra você, ainda que elas te apedrejem, ainda que elas te critiquem, você não vai deixar de anunciar. Porque se você sabe que uma casa em que um amigo seu e um familiar seu está pegando fogo, ainda que ele te bata, você vai querer tirá-lo de lá na marra, porque você vai querer salvar aquela vida. Pois bem, este mundo está prestes a pegar fogo e só vai ser livre deste incêndio aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados. Que você demonstre o amor na prática e pregue o evangelho a toda a criatura. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que nós experimentemos cada dia mais e mais a bênção de amar os nossos irmãos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Que Deus nos dê a bênção de experimentar e de viver o amor fraternal.